Após a ascensão de Elias ao céu, Eliseu herdara não apenas o manto do seu mestre, mas também o peso terrível de representar diante dos homens a autoridade do Deus Altíssimo. Ele não caminhava mais como aprendiz, mas como testemunha viva de que o Espírito do Senhor repousava sobre ele. Era um profeta marcado, carregando em sua carne e em sua voz a santidade de um Deus que não se deixa escarnecer. O vento que antes arrebatara Elias ainda parecia soprar sobre os seus passos, lembrando-o de que sua missão não era leve, mas ardente como fogo. Foi nesse espírito que Eliseu seguiu em direção a Betel, uma cidade que já tinha um passado sombrio diante de Deus. Betel, outrora lugar de revelação a Jacó, havia se transformado em centro de idolatria desde os dias de Jeroboão. Ali, o bezerro de ouro fora erguido e o altar profanado. Betel não era apenas uma cidade, era um símbolo da resistência humana contra o governo divino. Caminhar em sua direção era como atravessar um território carregado de rebeldia espiritual, onde a zombaria contra as coisas santas não era apenas um gesto infantil, mas uma afronta cultural enraizada na alma de seu povo. Foi nesse cenário que surgiram os meninos. Não era uma criança isolada, nem um pequeno grupo desavisado. Eram muitos, cerca de 42, uma multidão de jovens que se ajuntaram em tom de escárnio. Suas vozes ecoaram como um coro blasfemo contra o profeta do Senhor. Sobe, calvo, sobe, calvo. A zombaria tinha duplo veneno. Ridicularizavam a aparência de Eliseu e, ao mesmo tempo, zombavam do milagre que acabara de acontecer com Elias, como se dissessem: se o teu mestre subiu aos céus, sobe tu também. Desaparece como ele. Não era apenas riso, era provocação contra a própria obra de Deus. Naquelas palavras havia mais que brincadeira juvenil. Havia desprezo pela autoridade profética, rejeição ao Deus que falava através de seus servos, e uma declaração pública de que a santidade não seria respeitada. Eles não zombavam de Eliseu apenas por ser homem. Zombavam do Senhor a quem Eliseu representava. O insulto atravessou o ar como uma afronta que queimava, e diante do silêncio da cidade e da conivência do povo, aquelas vozes juvenis se tornaram testemunhas da corrupção de toda uma geração. O que viria a seguir não seria apenas resposta ao insulto de alguns meninos, mas juízo contra um espírito de rebelião que crescia no coração de Israel. O riso zombeteiro escondia a semente da blasfêmia, e diante de Deus, nenhuma afronta contra sua glória fica sem resposta. Eliseu, caminhando solitário, parou diante daquela multidão de vozes que se erguiam contra ele. O ar estava pesado, como se o próprio céu aguardasse o próximo movimento. O profeta não respondeu com palavras de defesa, nem com justificativas humanas. Ele apenas se deteve, voltou-se para os zombadores e fixou o olhar neles. Seu silêncio carregava mais peso que gritos, os meninos rindo e repetindo o escárnio. Sobe, calvo, sobe, calvo. Não percebiam que estavam prestes a despertar o juízo divino. Então Eliseu, tomado pelo Espírito do Senhor, lançou contra eles uma maldição em nome de Yahvé. Não foi ira pessoal, nem um homem ferido em sua honra. Foi a voz de Deus, através do profeta, estabelecendo sentença contra uma geração que ria daquilo que era santo. O eco da maldição não se perdeu no vento. Ele abriu um rasgo invisível no mundo, como se a fronteira entre o natural e o sobrenatural tivesse sido quebrada naquele instante. E de repente a floresta respondeu. Das sombras densas das árvores, duas ursas emergiram. Não vieram mansamente, nem vagaram como animais comuns. Vieram como instrumentos vivos da fúria divina, despertadas não pela fome, mas pelo juízo. Seus passos eram pesados como trovões, e seus olhos refletiam a mesma severidade que ardia no olhar do profeta. O riso dos meninos se transformou em gritos de horror. A zombaria se desfez em terror quando perceberam que a sentença não era apenas uma palavra. Era carne, garras e dentes surgindo da escuridão. As ursas avançaram com violência indomável, espalhando o pânico. 42 deles foram alcançados, despedaçados,
suas vozes abafadas pela justiça que não se retarda. O sangue manchou a terra como lembrança de que zombar do santo é brincar com fogo que consome. Não se tratava de crueldade arbitrária, mas de revelação. Deus não é escarnecido. Aquele massacre não foi contra crianças indefesas, mas contra um espírito coletivo que ousara rir da glória do Senhor. Betel, a cidade da idolatria, recebera diante de seus olhos um sinal do Deus vivo, um juízo que não podia ser negado. As florestas, os animais e até a natureza obedeceram à palavra do profeta, porque toda a criação é serva do Altíssimo. E Eliseu, após pronunciar a maldição e testemunhar o cumprimento imediato do juízo, simplesmente seguiu o seu caminho. Não celebrou, não ergueu troféu, não buscou aplausos. O profeta andou em silêncio, deixando para trás um cenário de sangue e espanto, onde cada habitante de Betel haveria de recordar: zombar do santo é zombar do próprio Deus, e isso tem um preço que nenhuma boca humana pode sustentar. O chão ainda úmido do sangue dos 42 caídos se tornara testemunha silenciosa de um juízo que não podia ser esquecido. Não foi apenas uma tragédia natural, nem a violência cega de animais selvagens. Foi a resposta direta do céu ao desprezo dos homens. Betel, a cidade corrompida pela idolatria desde Jeroboão, zombara do profeta de Deus, e a zombaria se voltou contra eles como lâminas afiadas. Esse episódio revela uma verdade sombria e imutável. Escarnecer do que é santo é desafiar o próprio Senhor. Aqueles meninos não zombavam apenas da calvície de Eliseu, mas rejeitavam o Deus que o havia enviado. Riam não de um homem, mas do espírito que o revestia. Por isso, a maldição não foi fruto de uma ira humana, mas da justiça divina, que não permite que o riso ímpio permaneça sem resposta. O número não foi pequeno: 42. Não se tratava de indivíduos isolados, mas de uma geração inteira contaminada por desprezo e arrogância contra o sagrado. O juízo, portanto, não caiu sobre uma fraqueza momentânea, mas sobre um espírito coletivo de escárnio. Deus mostrou que nenhuma sociedade pode prosperar quando o santo é ridicularizado, quando a voz profética é silenciada pelo riso, e quando a glória divina é reduzida à piada. Mas o episódio não é apenas terror, ele é também prenúncio. Pois séculos depois, outro profeta seria zombado diante das multidões. Cristo, o Filho de Deus, seria ridicularizado, cuspido, coroado com espinhos e crucificado sob o escárnio dos homens. E como Eliseu, ele não respondeu com palavras de vingança. Em vez de convocar juízo imediato, entregou-se ao silêncio, deixando que o próprio Pai resolvesse a zombaria eterna dos ímpios. Na cruz, o escárnio encontrou seu limite. O que em Betel resultou em sangue e morte imediata, em Gólgota foi transformado em graça e redenção para os que zombavam. O Filho, desprezado e humilhado, tomou sobre si o peso do pecado, inclusive da zombaria, para que houvesse perdão para aqueles que um dia riram de Deus. Ainda assim, a lição permanece: zombar do santo é pisar em território perigoso, pois a paciência divina não é infinita. O mesmo Cristo que suportou a zombaria também voltará em juízo, e naquele dia não haverá risos que se sustentem diante da sua glória. Assim, o massacre em Betel ecoa como uma advertência solene através dos séculos. O riso contra o sagrado pode parecer leve, mas diante do trono eterno pesa como blasfêmia. Eliseu seguiu em silêncio, Cristo suportou em amor, mas ambos revelam a mesma verdade. Deus não pode ser escarnecido. Quem ridiculariza o santo desperta a justiça. Quem se refugia no santo encontra a vida. E Betel, a cidade da idolatria, nunca mais esqueceria a sombra das ursas que emergiram da floresta, pois aquele dia se tornou um memorial eterno, que não se deve zombar daquilo que pertence ao Altíssimo.